Graças a Deus, irmãos, amém? Vamos ficar de pé? Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por mais um dia na casa dele, na casa de oração. Obrigado, Jesus, por esse dia, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Pedimos ao Senhor perdão dos pecados, das falhas, das transgressões, diante do teu altar. Agradecemos por esta graça, por esse privilégio de estarmos aqui. Obrigado pela vida de cada irmão. Obrigado, Senhor, pelos ídolos, meu Deus e meu Pai, que o Senhor colocou nos nossos corações, os louvores às quais o Senhor quer ouvir. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse grande privilégio de estarmos aqui mais uma noite, agradecendo e glorificando o teu santo nome. Quem trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Salmos 15. Amém? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e que fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos é réprobo, é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano, seu não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente, quem faz isto nunca será abalado. Amém? Vamos voltar ao versículo 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Louvado seja o Senhor. Feche teus olhos, Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por este salmo, a qual o Senhor, pela vida do rei Davi, faz uma pergunta e também dá uma resposta para nós nesse dia. Nos ajude, meu Deus e meu Pai, a andar nos seus caminhos, nas suas verdades, para que possamos, meu Deus e meu Pai, habitar no monte do Senhor. Fique à vontade na casa do Senhor para adorar.
queridos e amados irmãos. Meus queridos, hoje nós vamos estudar Hoje nós vamos estudar a última lição da nossa revista. Estamos encerrando este ciclo com essas lições. E a lição de hoje é a lição de número 13. E ela trata das promessas de Deus, promessas que são infalíveis. As promessas de Deus, elas são infalíveis, isto é, elas não podem falhar. Assim que você receber sua revista, localize aí conosco a lição de número 13. As promessas de Deus, elas são infalíveis. O texto áureo na página 90, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria, ou falaria e não o confirmaria? O texto está em Números 23, versículo 19. Verdade prática. As promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e Sua palavra sempre cumprem um propósito. Feche os seus olhos, mesmo assentado, vamos falar com o Senhor. Querido e eterno Deus, Pai de poder e glórias, mais uma vez estamos diante da Sua face, diante da Sua presença, pedindo-te, ó Deus querido, que o Teu Espírito Santo possa nos iluminar, possa nos dar discernimento, possa nos dar entendimento, para que possamos compreender e aceitar as verdades sagradas segundo as Escrituras do Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. Queridos, aí tem a leitura diária da parte de baixo. 1 Reis, capítulo 8, 56. Nenhuma palavra do Senhor caiu sobre o ministério de Moisés. Jeremias 1,12. O Senhor nosso Deus vela para cumprir a sua palavra. Números 23, 19. Deus confirma o que fala, Ele não mente. Apocalipse 13, versículo 8. Um plano forjado desde a fundação do mundo. 1 Coríntios 15, 54. Uma promessa infalível de incorruptibilidade. 1 Coríntios 13, 12. A promessa infalível de conhecer a Deus como Ele nos conhece. Então estamos diante das promessas de Deus, as promessas infalíveis, isso é, promessas que não podem falhar. Todas as promessas registradas no Antigo Testamento se cumpriram cabalmente. Todas elas se cumpriram à risca. E sobre o Novo Testamento, muitas promessas têm se cumprido, e os últimos acontecimentos reservados para o Apocalipse, para as últimas revelações, elas vão se cumprir. Leitura bíblica em classe. Salmo 102, 25, 27. E segunda Epístola de Pedro 3, do 8 ao 13. Desde a antiguidade
fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupa os mudará, e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Segunda Epístola de Pedro 3:8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a deem por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as suas obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do Senhor, a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então, meus queridos, como nós já havíamos falado no início, todas as promessas de Deus concernentes ao Antigo Testamento, e a maior das promessas do Antigo Testamento era jogar luz sobre a vinda do Messias. A maior promessa, fio de ouro, desde Gênesis a Malaquias, era focar a promessa infalível de que o Filho do Deus vivo viria para nos resgatar dos nossos pecados, dos nossos erros e das nossas transgressões. Isso é, nos conceder o seu perdão. Então, todas essas promessas registradas no Antigo Testamento, elas se cumpriram. Agora, como nós vimos aqui em 2 Pedro, algumas dessas promessas ainda se cumprirão. Por exemplo, a promessa dos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então, essa é uma promessa que, em semelhança às promessas de outrora que se cumpriram, essa promessa ela vai se cumprir. E promessas como essas são promessas em que estimulam o crente e dá força para a igreja, que nos ajuda a vencer as dificuldades, que nos ajuda a vencer as batalhas, que nos ajuda a vencer as provações, que nos ajuda a vencer até em momentos de fraquezas, quando nós olhamos as promessas reservadas para a igreja do Senhor no Novo Testamento. Isso é uma injeção de ânimo para as nossas vidas, né? Sabendo que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão, os céus, por assim dizer, eles vão se enrolar, os céus se enrolarão, desnudará diante dos moradores aqui dessa terra. E diz o texto sagrado que isso será com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as suas obras que nela há se queimarão. Portanto, o nosso maior tesouro não deve estar aqui nessa terra.
O mundo da antiguidade foi destruído pelas águas diluvianas, mas o mundo de agora, o final dele será com fogo. Então não há para onde o homem se esconder da face do Deus Todo-Poderoso. Como as promessas antigas se cumpriram, essas promessas também chamadas de infalíveis, que não podem falhar, elas também se cumprirão. Acompanhe comigo a leitura do comentário. O texto diz assim: a Bíblia revela atributos exclusivos de Deus, sua onipotência, onipresença e onisciência. E o que enfatizaremos nesta lição? Sua imutabilidade. Por isso, ele não falha em suas santas promessas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A infalibilidade de Deus em suas promessas é um tema de grande valor que fortalece a nossa vida espiritual e aprofunda o nosso relacionamento com Ele. Então, queridos amados irmãos, estes atributos mencionados aqui nessa introdução, eles são exclusivos de Deus. Onipotência. Só Deus é todo-poderoso. O todo-poderoso, né? Onipresença. Deus se faz presente em todos os lugares em que se fizer necessária a sua presença. Onde estiverem 2 ou 3 clamando, Jesus Cristo disse que ali Ele estaria no meio deles. Agora temos a onisciência. Isso é Deus, Ele é sabedor de todas as coisas. Só Deus possui este atributo, atributos exclusivos do Senhor. Essa onisciência é Deus, conhecedor de todos os corações dos homens, conhecedor de tudo aquilo que nós pensamos, imaginamos, queremos, tudo aquilo que está relacionado à nossa vida. O Senhor Deus, Ele a conhece. Missionário Maurício, seja bem-vindo. Quando Carlos, prepara uma revista para o missionário, por favor. Uma revista para o missionário acompanhar conosco a lição. Então, meu querido, meu amado irmão, mas o que nós vamos enfatizar nessa noite, nesta lição, é a sua imutabilidade. Isso é, Deus, Ele não muda. E porque Deus não muda, nós não somos consumidos. O homem, ele está sujeito a mudanças. Nós estamos sujeitos a mudanças. Aliás, nós mudamos constantemente. Constantemente nós passamos por fases, e essas fases às vezes provocam mudanças em nossas vidas. Mas Deus, Ele não muda. Deus, em sua eternidade, Ele é imutável. O Senhor não muda. O que é desde o princípio será na consumação dos séculos, né? Então vamos aí. Deus é infalível. A infalibilidade de Deus. O Salmo 102 revela a autoridade de Deus, exemplificada pelo seu governo sobre a criação. Contudo, o salmista faz o contraste entre Deus e sua criação. O que há na criação um dia passará, envelhecerá e mudará.
Mas o Criador não muda, ele permanece para sempre. A imutabilidade de Deus revela que ele é infalível. Por isso que na Bíblia não há uma só referência que mostre que Deus falhou em seus planos, palavras e promessas. Ele é absoluto, infalível e imutável. Meu querido, meu amado irmão, o salmista faz esse contraste entre aquilo que vai passar, concernente à criação. Toda a criação passará. Aqui o texto diz que envelhecerá, mudará, mas o contraste é com a imutabilidade de Deus, ou a infalibilidade do nosso Criador, porque ele permanece para sempre. Então revela a imutabilidade de Deus. Deus na sua eternidade. O que foi, como foi o início da eternidade? É uma incógnita que eu e você não temos condições de saber. Se eu e você, se nós pegarmos 5.000 anos e tirarmos 5.000 anos da eternidade, ainda vai sobrar toda uma eternidade. Se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, ainda vai existir a eternidade. E Deus é o mesmo de eternidade a eternidade. Agora, se eu e você, se nós olharmos a sociedade, as igrejas, o homem, nós iremos notar que ao longo dos séculos o homem mudou, a igreja mudou, a maneira de ser discorrida, a homilia nas ministrações mudaram, o nosso vestuário mudou, os cortes de cabelo mudaram, a maneira de falar, de se cumprimentar, também mudou. Então nós olhamos que nós somos homens sujeitos a mudanças. Nós somos sujeitos a mudanças. Haja visto que, de acordo com o país, de acordo com o estado ou cidade que você for, você vai encontrar lá costumes diferentes. Isso é, mudança de sociedade para sociedade. Agora, se eu e você, se nós formos para o país mais longínquo, para o país mais distante do Brasil, Deus será o mesmo lá. Se nós formos para o Polo Norte ou para o Polo Sul, Deus é o mesmo lá. Se nós formos para o maior deserto do mundo, se nós visitarmos o deserto do Saara, Deus é o mesmo lá, é o mesmo aqui. Então Deus não está sujeito a mudanças de sociedade ou de costumes de países diferentes. Deus permanece o mesmo. Então Deus, na sua eternidade, ele é imutável, ele é infalível, ele não pode falhar. Então essa imutabilidade de Deus revela que ele é infalível. Queridos amados irmãos, no Antigo Testamento, enquanto a Bíblia Sagrada estava sendo compilada, estava sendo escrita, Deus usou os profetas que a escreveram com as profecias infalíveis. Haja visto, se mencionarmos alguns deles, mais conhecidos, os profetas maiores, dentre os quais se destacam Jeremias, Isaías. Esses profetas foram chamados de profetas infalíveis, porque
eles ouviam a inspiração direta de Deus. A palavra lhes era inspirada, a palavra lhes era soprada em seus ouvidos, colocada em seus corações, e eles a escreviam. Portanto, as profecias do Antigo Testamento, elas são chamadas de infalíveis, isto é, os profetas não podiam falhar, porque eram palavras inspiradas. Hoje, o profeta da atualidade, o chamado profeta atual, ele pode sim profetizar parte da sua profecia direta para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Ele pode trazer uma profecia que ele pode falar parte dela vinda de Deus, mas ele corre o risco de falar parte dela vinda do seu próprio coração. Por isso a palavra profética de hoje, ela não é uma profecia infalível, porque ela não é inspirada. A profecia de hoje, quando Deus levanta algum servo dele em uma palavra profética, essa palavra profética é uma palavra iluminada. Inspirada não. Inspirada foram essas para as quais Deus usou os profetas para escreverem a Bíblia Sagrada. Essas profecias são infalíveis. Agora, as de hoje, as profecias dos profetas de hoje, diríamos assim para o nosso entendimento, elas têm uma margem de erro. Elas têm um percentual daquilo que é Deus falando com o homem, mas o homem que está falando não está falando uma profecia infalível, porque não é inspirada. Então ele corre o risco de falar parte daquilo que ele recebeu de Deus, e ele corre o risco de falar parte daquilo que está no seu coração. Por isso eu e você devemos examinar toda a palavra profética à luz da Bíblia Sagrada, para nós não sermos manipulados, para nós não sermos literalmente levados por ventos doutrinários. Então, uma promessa infalível, acompanhe comigo aí no número 2. Em 2 Pedro, isso é a Epístola de Pedro, capítulo 3, vemos que o apóstolo Pedro tem o propósito de responder à igreja a respeito da suposta demora do retorno do Senhor Jesus. Ele explica que o tempo de Deus é diferente do nosso, pois Ele é o Criador e nós somos as criaturas. O motivo de que o Senhor ainda não retornar para nos buscar, nada tem a ver com alguma falha em sua promessa, mas por sua longanimidade e bondade, pois não deseja que o ser humano se perca. Ele é paciente. Mas haverá um momento em que o Senhor voltará, surpreenderá a muitos e transformará todas as coisas. A promessa de sua vida é infalível. Olha, mais uma vez frisando a diferença entre as promessas infalíveis, que foram inspiradas, Hoje as profecias são iluminadas. O profeta tem um discernimento dado por Deus, mas parte ele profetiza daquilo que Deus está falando, e às vezes parte ele profetiza daquilo que ele conhece, ou do que ele acha que é. Portanto, às vezes a gente ouve e escuta alguns profetas falar: olha, Deus colocou em meu coração. Quando ele fala isso, ele está falando de si mesmo. Agora, quando nós ouvimos alguém com autoridade para dizer assim diz o Senhor, aí
se nós tivermos a sabedoria, a curiosidade, o tempo, o discernimento de julgarmos as profecias segundo a Bíblia Sagrada. Pois a Bíblia, querido, manda eu e você julgarmos as profecias. Se o profeta predisser algo a respeito da sua vida, algo a respeito de qualquer situação, para uma pessoa individualmente ou para uma igreja individualmente, a Bíblia nos manda examinarmos e julgarmos a profecia. Então não é qualquer situação, vinda de qualquer jeito, que eu e você vamos acatá-la em nossas vidas. Porque as profecias de hoje não são infalíveis. Elas são passíveis de cometer falhas, porque não são inspiradas. É uma iluminação de Deus no coração do profeta. Então, meu querido e meu amado irmão, o tempo de Deus, o Logos de Deus, o tempo de Deus ele é diferente do nosso tempo, pois Ele é o Criador e nós somos as criaturas. Agora, o motivo pelo qual o Senhor não retornou e não veio com tanta urgência, com tanta pressa, como pensaram os apóstolos, os primeiros discípulos a serem chamados, eles achavam que Cristo viria imediatamente após a sua subida, após a sua ascensão aos céus. Eles piamente acreditavam que Cristo não iria demorar para retornar. Mas não é que Cristo está demorando, é porque no plano de Deus Ele está dando tempo para que a humanidade, e nós nos incluímos nessa parte, para que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Quantos de nós já teríamos partido se não fosse as misericórdias e o cuidado de Deus? Então não é que Jesus está demorando, mas Ele está dando um tempo. Olha, analisa a parábola das 10 virgens. O noivo ia chegar. 5 virgens eram prudentes, estavam esperando. 5 virgens eram nécias. Nenhuma delas sabia que hora que o noivo chegaria. Todas estavam dormindo. Todas estavam dormindo. Isto é, todas sabiam que um dia o noivo voltaria, mas não sabia quando o noivo voltaria. Só que houve um alerta. Eis aí o noivo. Só os prudentes que tinham azeite em suas lamparinas, em suas vasilhas, é que entraram para as bodas do cordeiro. Para as outras virgens nécias, imprudentes, elas não tiveram tempo. Olha só, essa parábola mostra então que Deus está nos dando tempo. Mas vamos lá. Mas por essa sua longanimidade e bondade, mostra que Ele é paciente, mas essa paciência ou essa longanimidade vai surpreender toda a humanidade, porque um dia a chamada porta da graça ela vai se fechar. Quando essa porta chamada graça se fechar, acreditamos que acontecerá o arrebatamento da igreja e aqueles que ficarem passarão pelos 7 anos da tribulação. Existem algumas denominações
denominações que pensam diferente. Alguns acreditam que a igreja passará pela tribulação, mas nós acreditamos que o Senhor vai nos livrar do dia mau, como profetizado em Apocalipse. Então, assim que o Senhor arrebatar a sua igreja, a porta da graça se fecha. A porta da graça se fechando, existirá 3 anos e meio de tribulação, e depois 3 anos e meio de grande tribulação. Os cálices da ira de Deus serão derramados sobre essa terra, e depois o furor de Satanás atormentará aqui os moradores deste planeta, até que se cumpram 7 anos, e Cristo então um dia retornará para inaugurar um período chamado de milênio aqui na Terra, que alguns acreditam literalmente ser 1000 anos, outros acreditam que seja um período indeterminado de anos. Nós acreditamos de forma literal. Então, queridos amados, a promessa da sua vinda é infalível. Ele é paciente, mas haverá um momento em que o Senhor voltará, surpreenderá muitos e transformará todas as coisas. Haverá um momento em que o Senhor voltará, muitos serão surpreendidos, porque o arrebatamento acontecerá no abrir e piscar de olhos. Veja o tempo. Não dá nem para olhar no cronômetro do relógio, né? Você piscar os seus olhos, a igreja some, a igreja desaparece. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, a igreja militante que estiver viva e salva, não basta estar na igreja militante, ativa e salva, lavada e remida no sangue do Senhor Jesus, ela será transformada. Nós seremos transformados e encontraremos com o nosso Senhor nos ares. Aí, a partir desse instante, inaugurar-se-á o período da tribulação de nossa vida. Então, meu querido, meu amado irmão, que esse dia não venha nos pegar de surpresa, né? Esse dia não venha nos pegar de surpresa, como pegou aquelas 5 virgens nécias, mas que eu e você, nós estejamos preparados para a vinda do noivo. A palavra infalível de Deus, número 3. Ao longo da Bíblia, vemos que Deus cumpre suas promessas, conforme lemos em Reis. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Esse texto confirma a infalibilidade de Deus em cumprir suas preciosas promessas. Ele não esquece nenhuma delas, porque é zeloso para cumprir o que prometeu. Portanto, a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte de promessas infalíveis para as nossas vidas. Então, hoje, nos dias da atualidade, com tantos modismos absurdos em algumas determinadas igrejas, nós vimos pessoas sendo e vivendo de forma cativas, esperando promessas de homens se cumprir nas suas vidas. Eu e você, nós não devemos permitir que a nossa vida venha a ser dirigida, guiada por promessas de homens que são tão falhos quanto nós somos. Isso aqui, querido, é só para nós frisarmos que a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte de promessas infalíveis.
Isso é, das promessas que não vão falhar, que não podem falhar. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Quem prometeu é fiel e não pode negar a si mesmo. Mas eu e você, nós homens, nós somos sujeitos a falhas, a erros, a ter um discernimento que talvez não venha de Deus, e nós falamos como se fosse de Deus. Nós corremos esse risco. Há um modismo, muitas pessoas acompanham esse modismo, né? De pessoas que não fazem nada antes de consultar um profeta de bolso, um chaveirinho, um amuleto. Mas eu e você, nós não podemos ser assim. Nós temos que viver na liberdade para a qual Deus nos chamou. E a maior das promessas, ou as maiores promessas, estão na sua palavra. É as promessas que não podem falhar. Mas são promessas que nos cobram postura de vida. Não são promessas que só afagam o nosso ego. Não são promessas que só trazem abano para o nosso calor. São promessas infalíveis, mas são promessas que nos colocam contra a parede, que exige de nossa vida uma postura íntegra e reta. Não são promessas de Deus, mas Ele nos mostra as diretrizes dessas promessas. Então, meu querido, a palavra de Deus, a palavra infalível de Deus. Nenhuma das boas palavras que o Senhor falou para Moisés, seu servo, nenhuma dessas palavras deixou de ser cumprida. Todas elas se cumpriram cabalmente. Desde que Deus chamou o povo dele para sair do Egito, atravessar o Mar Vermelho, o deserto, atravessar o Jordão, destruir as muralhas de Jericó, que era um ponto estratégico para Israel vencer, nenhuma promessa deixou de cumprir. Nenhuma promessa falhou. Se eu tivesse pelo menos uma promessa falhada, eu quero te dizer que a Bíblia não estaria perfeita. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu. Tudo aquilo que Ele falou, aconteceu. Todas as boas promessas aconteceram para Israel. Então essas promessas infalíveis não ficaram restritas ao povo de Israel. Elas são para a igreja de hoje. São promessas para a minha vida e para a sua vida. Então, as promessas de Deus são infalíveis porque o nosso Deus não falha. O nosso Deus não pode falhar. Segundo tópico. Deus não mente, nem se arrepende. Em Números lemos que Deus não mente, nem se arrepende. Números 23, 19. Ao longo do capítulo 23, há um contexto que reforça a verdade de que o Altíssimo não mente, nem se arrepende. Por ocasião das tentativas de Balaque em fazer com que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, lemos que, ao introduzir a mensagem da palavra de Deus, que não agradaria a Balaque, o profeta Balaão enfatizou que ele não mente, nem se arrepende, para em seguida arrematar. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado
e eu não posso revogar. Números 23, 20. Assim Balaão não podia fazer o que Deus não havia decretado. Apesar das insistentes tentativas de Balaque em comprar, em subornar o profeta desviado, chamado Balaão, apesar das tentativas de suborno, este homem subia ao cume do monte, orava e perguntava a Deus: Deus, eu posso amaldiçoar o povo de Israel? Que loucura do profeta! Loucura do profeta! Aqui, queridos, Balaão não era um profeta desses profetas infalíveis, que tinha uma profecia infalível. Por quê? Porque Balaão estava fazendo o que era contrário à vontade de Deus. Deus havia chamado o seu povo para entrar e herdar a terra da promessa, terra que ele prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então, será que uma profecia, será que um pedido de um profeta desviado iria mudar os planos de Deus? Isso seria uma profecia ou uma oração chamada contrária. Tem crente que até nos dias de hoje fazem orações contrárias à vontade de Deus. Mas como é que eu e você podemos fazer uma oração contrária? Todas as vezes que nós nos sentirmos ofendidos, coloca aspas aí, ofendidos, magoados, machucados, se nessa condição sentimental eu e você fizermos uma oração que seja contrária às verdades bíblicas, esta oração não será atendida por Deus, porque é uma oração contrária à sua palavra. As orações que são atendidas são as orações que são condizentes com aquilo que está registrado na Bíblia Sagrada. Se eu e você, se nós fizermos uma oração contrária, seria petulância minha e nossa acharmos que Deus ouviria e atenderia uma oração como essa. Então, haja visto só para nós nos situarmos a respeito de profecias que vêm de Deus e profecias que vêm do homem. Balaão queria profetizar segundo a cobiça do seu coração. Ele queria receber o suborno, ele queria receber dinheiro para amaldiçoar Israel. Mas como ele amaldiçoaria aquele a quem Deus já tinha dispensado de todas as bênçãos? Então era impossível amaldiçoar quem Deus já tinha abençoado. Muito bem. Deus se arrependeu? Olha só, uma pergunta muito interessante. E nós vamos analisar a luz da Bíblia Sagrada. Em Gênesis 6, lemos que Noé construiu uma arca para a salvação dele, de sua família e dos animais, por causa da destruição que viria devido à grande corrupção e violência da sociedade de sua época. Entretanto, esse mesmo texto diz que Deus havia se arrependido de ter feito o ser humano, pois pesou-lhe o coração ao contemplar o caminho de corrupção e violência que a humanidade decidiu trilhar. Assim poderíamos nos perguntar: afinal de contas, Deus se arrepende? Vamos lá. Uma aparente contradição. Em Números lemos
sabemos que Deus não se arrepende. Números 23, 19. Em Gênesis, que ele se arrependeu. Gênesis 6, versículo 6. Contudo, em Gênesis 6, o arrependimento nada tem a ver com algo que ele tenha feito de errado ou alterado o plano original, mas sim com o que a humanidade fez, com o plano e o propósito que o Senhor havia delineado para ela desde sempre. Juntamente com a expressão arrependimento, a expressão pesou-lhe em seu coração traz a conotação humana aplicada a Deus para reforçar a ideia do quanto ele se entristeceu com a escolha que o ser humano fez. Então, quando eu e você lermos que Deus se entristeceu, na verdade que Deus se arrependeu, na verdade o texto quer dizer que Deus se entristeceu. Muito bem, na teologia damos o nome a esse fenômeno presente nas Escrituras de antropopatismo, ou seja, a forma que o autor sagrado usa para atribuir características humanas a Deus, no sentido de que a mensagem fosse mais bem compreendida pelo leitor do texto sagrado. Em Gênesis 6, a falha não estava em Deus, mas no ser humano. O arrependimento de Deus não era em relação ao seu plano criador, mas ao ato rebelde do ser humano. Então, quando você lê em alguma passagem, e Deus se arrependeu, entenda-se claramente, e Deus entristeceu-se com o comportamento, com as atitudes do ser humano. Pois Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, na sua onisciência, na sua onipotência, Ele já teve traçado todas as coisas, Ele já sabia de todas as coisas que aconteceriam aqui nesse plano terrestre, aqui na terra. Deus criou o homem já sabendo que o homem pecaria. Ele já sabia. Portanto, diz as Escrituras que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Olha, antes que houvesse o mundo, Deus já sabia que quando o mundo fosse criado, que o homem fosse formado do pó da terra, ele iria pecar. E que a solução para o pecado do homem seria a vinda do seu Filho, para oferecer o sacrifício vicário, isso é, um sacrifício único, que substitui todos os outros sacrifícios, né? Mas no Antigo Testamento, todos os sacrifícios sacerdotais jogavam luz para que eles não eram sacrifícios suficientes para salvar o homem. O homem sempre foi salvo pela graça de Deus. Muito bem, amados, acompanhem comigo o terceiro tópico: as infalíveis promessas de Deus. Um plano glorioso. A queda do ser humano não pegou Deus de surpresa. Pelo contrário, havia um plano delineado por Ele desde o início, conforme lemos em Apocalipse. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha aí quando o Cordeiro foi morto. Desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Um plano glorioso que, segundo o Evangelho da sua vontade, Efésios 1:11 e 12, já havia sido planejado por meio de Jesus, o nosso Salvador. Assim o mistério da salvação foi revelado como promessa infalível de Deus. Então são promessas infalíveis de Deus, um plano glorioso.
A queda do ser humano não pegou Deus de surpresa. Ele já sabia que o homem pecaria, que o homem falharia. E ele sabia também que a oferta de bois, de cordeiros, de ovelhas, de animais, ainda que fossem os melhores animais, animais cevados, não poderia fazer o que o sacrifício do seu filho fez, porque o sacrifício de Jesus foi por toda a humanidade. Os sacrifícios dos sacerdotes na época eram para o povo local, era um sacrifício local. O sacerdote oferecia pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, mas era local, era para aquele lugar, para aquele povo. E como estava o restante do mundo? Então Deus viu que a única solução seria mandar seu filho para oferecer este sacrifício, que substituiria todos os outros sacrifícios. É chamado de sacrifício vicário. A eternidade, juntamente com o seu plano de salvação, Deus promete a vida eterna. 1 João 2, 24 e 25. Isso mostra que não fomos criados para a queda, para a rebelião contra Deus e, consequentemente, a finitude. Fomos criados para eternamente andar e viver na presença de Deus. Dessa forma, o Senhor Jesus é o garantidor da eternidade que um dia experimentaremos por ocasião de sua vinda em transformação do nosso corpo corruptível em um incorruptível celestial. 1 Coríntios 15, 54. O único corpo que não viu a corrupção após a sua morte foi o corpo do Senhor Jesus. O corpo do Senhor não viu a corrupção, entenda-se, ele não deteriorou, ele não apodreceu na terra, como todos os outros corpos, ao serem sepultados, deterioram. É o ato natural do ser humano após a sua morte. Então o Senhor Jesus, o corpo dele não viu a corrupção. Ele foi sepultado, mas o seu corpo não se decompôs, como o corpo de todos os outros seres humanos. E essa transformação, queridos, do nosso corpo corruptível em um incorruptível, é e será um corpo em semelhança àquele corpo incorruptível que o Senhor Jesus Cristo tem. Então a promessa deste corpo incorruptível é a promessa firmada para o dia do arrebatamento da igreja. Nós seremos transformados, porque carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Acompanhe comigo aí a esperança forjada na promessa infalível de Deus. Ao longo dos séculos, o ser humano busca uma maior expectativa de vida. Ele tem buscado o suporte dos avanços da medicina, dos novos recursos científicos e tecnológicos à disposição da humanidade. Mas o envelhecimento e a morte são realidades vivenciadas pelo homem. Inexoravelmente, contudo, os que têm a esperança forjada na promessa infalível de Deus sabe que nada nesse mundo pode enfraquecer a alegria da salvação que desfrutamos em Cristo Jesus. Compreendemos que a vida é um dom de Deus, Romanos 6,23, e que por isso, de maneira grata e alegre, tomamos a caminhada com Deus até chegar no dia em que o conheceremos como Ele nos conhece. Então esse dia, ele acontecerá para aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Concluindo, nós temos, queridos,
Conclusão. Concluímos mais um trimestre estudando a respeito das promessas infalíveis de Deus. Aqui temos a oportunidade de renovar a nossa esperança no Senhor, sabendo que podemos fazer nossa caminhada com Cristo de maneira confiante e segura, pois o nosso Deus é fiel para cumprir as suas infalíveis promessas. Confiemos em Deus e na força do seu poder. Amém, meu querido, meu amado irmão? Então, não vamos abrir mão das promessas de Deus, pois elas são infalíveis. Elas não podem falhar. Nós podemos falhar, mas as promessas de Deus nunca falharão. Nenhuma das boas promessas dadas por Deus falhou. Todas elas cabalmente se cumpriram, uma após a outra. E agora, essas promessas de Deus na sua vinda, ainda que alguns a tenham por tardia, Jesus virá na hora certa, no momento certo, ao ressoar a última trombeta de Deus. Meus amados, quero convidar a todos para virem aqui à frente, fazermos a nossa oração. Missionário Maurício, por favor, esteja aqui conosco, orando por nós.
melhor. O Senhor vai com cada um, Senhor. Porventura alguém que velho, meu Pai, estimulado, encapetado, Senhor. Autoestima baixa, que precisa cada um com medo, Senhor. Encorajando cada um, como encorajou o livro da caverna, Senhor. Pode levantar e andar, Senhor. Ó, Rei da glória, continua a tua graça, Deus. E aqui conta a promessa que o Senhor fez para nós, Senhor. Muitas vezes aniversários, Senhor, trabalho, Senhor, dia, da contramão, para enfraquecer e molestar. Amedrontar, Senhor, o teu povo, Pai, como no passado e assim finalmente, Senhor. O Senhor pode desconstruir, meu Pai, toda a palavra usada, Deus. A sua promessa, ela falha e infalível, Senhor. O Senhor está condicionando os vendavais, as tempestades precisadas, meu Deus, o Senhor sobrepõe, está fazendo coisa. O ajuda o Senhor que impedirá. As muitas vezes, diante do destino, de diversidade, se infortuna, meu Pai, o oportunista, Satanás, aproxima. Vai colocar o vitimismo, o coitadismo, a impiedade, no serviço de derrota, Pai. Uma visão distorcida da neuroimagem, onde o pessoalismo vai conseguir, Deus. Mas a tua promessa não é fiel. O Senhor passa conosco no vento, no fogo, nas águas, Senhor, no deserto, Senhor. O Senhor deixa de faltar nada só nós. Só as palavras faltará. Eu sei que esse problema causa uma visão dos seus filhos e muitas pessoas condenadas, Pai. A hora do medo de segurança, domina essas lentes. O inimigo, por sua vez, oportunista, coberta, desesperado, as pessoas emotivas, Pai, despreparadas. Por tudo, só são a palavra, nos vacina, nos ilusa, muito nessa noite, Deus. Pai, a tua palavra não falha, Senhor, mas não fala, Senhor. Que possamos alimentar essas palavras, Deus. Frisar essas palavras, Senhor, agora. Alimentar, viver essa dizer, vai que bem, eu tenho certeza que nosso Deus está no comando. Eu estou na mão de Deus, Ele está no comando de todas as coisas. Pai, que possamos, Pai, dizer não para o inimigo, Pai. Que possamos servir, meu Deus, a voz do inimigo e dizer não para ele. Rejeitar as bandeiras, meu Pai. Possamos tapar os ouvidos canais. Mas não ouvir a voz de Satanás, a voz contrária, meu Deus. Possamos servir as propostas negativas, bandeja. Meu Deus, Deus que parece ser bom, mas parece, meu Deus, apenas parece. Todavia, possamos, Pai, discernir a tua voz suave, a tua voz de coragem, a tua voz que comporta. E nesta noite, nos confortou, meu Deus, com essa mensagem, explicação nesta hora. Só nos falaste, nós perseverar, mesmo no deserto, mesmo na diversidade, com certeza está bom que está conosco, Deus, e possamos dizer, vai tudo bem, na certeza que o Senhor é fiel, Senhor, o Rei da glória, no que começa a nossa igreja, que as portas internas vão conhecer contra ela, ajuda, meu Deus, diversidade, inveja, as acusações, os levantes, as outras ferramentas forjadas, preparadas, meu Deus, contra a passar da casa, o mundo não vai vencer, quem começa a favor dela é o Pai. Enquanto for tua igreja, enquanto for fiel, meu Deus, enquanto estiver te louvando, te adorando, meu Deus, te obedecendo, estando, ó Pai, possamos